Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel já estamos hoje iniciando o capítulo 14. Estamos falando a história de Davi, que de alguma forma se identifica comigo e com você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema hoje é Deus vai dar resposta à sua petição. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ele dá resposta porque Davi era rei, e aqui ele representa também o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, na palavra. Só que nesse capítulo 14, de 1 ao 23, vai ter duas versões. Uma o Senhor dá resposta, e a outra, vamos falar da parte de Davi, como eu falei ontem que ele era omisso, né? Ele não tinha definição com sua família. Ele era um grande rei, um excelente administrador. Mas quando se tratava de pai, ele deixava muito a desejar. Ele não punia, ele não tinha autoridade. E o pior é que os seus funcionários notavam isso. Um de alto escalão, Joabe, que era seu general, seu oficial. Então é natural que uma pessoa que não tem autoridade com os pais, com os filhos, o filho vai notar os genros, a nora, e só amanhã ou depois vai trazer consequência, porque vão querer alguma coisa, vão saber exatamente como agir. Também tem aquela parte de ser omisso na igreja, um líder não pode. Ele não pode ajudar um porque gosta mais dele do que o outro, não. Ele não pode ser imparcial, porque amanhã ele pode alguém usar de má fé. E quando ela acordar, algo já aconteceu. Então nós temos que ter visão diária. Autoridades na casa de Deus, o pai de família, a mãe de família, tem que saber ser equilibrado, balancear, ter entendimento para saber agir. Amém? 2 Samuel 14, de 1 ao 23. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender? Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Veja que Joabe era seu oficial, seu general. E ali ele soube, porque Absalão tinha ido embora. Fazia 3 anos que estava em outro palácio com outro rei, porque tinha mandado matar seu irmão, né? Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoá e disse: finge que estás de luto, veste suas roupas de luto e não penteia os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Veja que ele procurou uma mulher esperta, uma mulher astuta, que ia saber fazer exatamente como ele mandasse. Por quê? Porque ele entendeu que Davi já estava com saudade de Absalão. Cuidado com suas autoridades de qualquer jeito. Cuidado você que é pai para estar passando a mão na cabeça do filho, de uma filha, quando estão errados. Cuidado você que é líder na casa de Deus, que dá ouvido a alguém, mesmo que Deus já mandou fazer outra coisa, porque é amigo ou amiga. Isso não dá certo. Então, vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: por favor, me ajude, ó rei. Veja que ela ali foi toda orientada para falar com o rei. Mas aqui ela se ajoelhou ao rei. Aqui eu também quero falar: se ajoelhe diante de Deus numa necessidade. Exalte e glorifique o nome dele. Louve a ele independente da sua luta. O médico pode ter dito que não tem mais jeito essa saúde, essa enfermidade. A última palavra é do Senhor. Você está numa situação super difícil financeiramente, Deus é dono e da prata. Você está numa situação que não tem saída, Ele é a porta para te mostrar a saída. Se ajoelhe, adore Ele, porque ela fez isso diante do Rei da Terra. Imagine diante dos Reis dos Reis, que é o Senhor, não é verdade? O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: o meu marido morreu e sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga e um deles matou o outro.
Quer dizer, quem matou? Absalão mandou matar seu irmão Amon, seus empregados, né? E ela ali falando exatamente como Joabe mandou. Agora todos os meus parentes ficam contra mim. Então exigindo que eu entregue a ele o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou seu irmão. Se fizer isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho, para manter vivo o seu nome. O que me chama a atenção é que ela disse que os parentes estavam exigindo, né, que ela entregasse aquele filho que matou o outro. Então, dá a entender, que isso não está na palavra, que tinha parente e irmãos contra Davi, porque não houve uma justiça com Absalão, né? Porque quem está ao nosso lado, observa nossas atitudes, ele sabe nossas fragilidades, ele sabe muitas vezes nossa incompetência, nossa falta de ação na hora certa. E Davi deixava muito a desejar. Era um articulador político de mão cheia, era um grande administrador, mas se tratando da família era muito omisso. Davi respondeu: volte para casa, que eu vou cuidar desse assunto. Senhor, disse ela, eu e minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e sua família ficarão inocentes. Veja que ela tendo uma saída, né, para dar continuidade àquela situação, para ele fazer exatamente o que ela queria. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui e ele nunca mais a incomodará. Por que Davi falou assim? Porque Davi já estava desconfiado daquela situação. Era um homem de Deus, era inteligente. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, seu Deus, para que os meus parentes, que planejam vingar a morte do meu filho, não cometam um crime maior ainda, matando meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Uma coisa que me chama a atenção nesse versículo aqui, 11, é que ela disse: ore pela minha família. Então ele era um homem que orava. Mesmo com essa falha com a família, ele buscava o Senhor. E se ensina a mim a você a orar, independente da sua patente. Ele era rei, mas ele era adorador do Senhor. Ore, peça a Deus. O tema é: Deus vai dar a resposta à sua petição. Você vai entender no decorrer dessa mensagem. Independente da situação difícil, ore. Pode não ser do meu jeito e do teu, mas tem resposta do Senhor. Senhor, disse a mulher, deixa-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu Davi, né? Porque o Senhor fez uma coisa tão errada com o poder de Deus, com o povo de Deus? Perguntou ela. O rei, ó Senhor, não deixe que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim com o que acabou de dizer, perdão, eu vou ler novamente. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim, com o que acabou de dizer, onde assim mesmo. Meu Deus, acabou de dizer, condenou a si mesmo. Ela disse: se o Senhor não deixar o seu filho voltar, está se condenando. Quer dizer, o Senhor é rei, traga seu filho de volta. Todos nós morreremos, somos como água derramada no chão, que não pode ser junto de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Absalão estava no estrangeiro, em outro país, e ela quis dizer que se ele não tivesse autoridade, se ele não mandasse trazer seu filho de volta, mas o que morreu não voltaria. Aí ficou muito claro, né? E o rei, eu vim falar com o senhor agora, porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. A conversa dela estava muito clara. Veja o que o rei disse. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Aí ela já mudou a situação, já trouxe para o filho dela, né? Que na realidade não tinha filho morto. Eu sou sua criada,
Também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como um anjo de Deus e sabe tudo, que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Davi lembrava, parecia um anjo de Deus. Olha que interessante isso. Pela fidelidade dele a Deus. Aí já não estou falando da imparcialidade dele como pai, mas ele foi visto como um anjo de Deus, porque era um adorador, obedecia ao Senhor. Isso nos ensina a orar e a obedecer. Isso nos ensina a esperar a vontade do Senhor. Isso nos ensina a saber que na hora certa Ele dá a resposta. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei. Olha agora ele entendendo. E você vai me dizer toda a verdade. Pergunta o que quiser, Senhor, respondeu ela, né? Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu, digo por tudo que é mais sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi seu oficial Joabe que me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Interessante, né? Ela era esperta, ela sabia falar, né? Ela disse, não, é verdade. Foi Joabe que fez isso, mas o Senhor vai saber como agir. Mas eu estou aqui porque Joabe mandou. Ele não se poderia mentir para um rei, né? E a pergunta dele foi muito clara e objetiva. Olha que coisa linda. Mais tarde o rei disse a Joabe, eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga e volte a voltar o jovem Absalão. Veja que Davi mandou chamar Joabe e disse, vá e traga o jovem Absalão. Por isso que eu botei esse tema. Deus vai dar resposta à sua petição. Davi escutou o pedido de Absalão. Deus está escutando o meu pedido e o teu. Deus sabe como trabalhar. Não se assuste com o rebuliço, mas ele está agindo. Então Joabe se ajoelhou no chão em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse, Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Veja que do jeito que a mulher se ajoelhou, com rosto de terra, diante do rei, Joabe fez a mesma coisa. Deus quer adoração nossa. Deus quer sinceridade nossa. Porque com o rei da terra foi feito isso. Imagina eu e você que está numa petição com o Senhor. Adore, exalte, glorifique, leia a palavra, louve. E ele está dando resposta. Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Jesus e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Veja que Davi disse, eu não quero mais vê-lo. Mas Davi também não teve autoridade para punir, né? Infelizmente, questão de pai e filhos, ele era omisso. Isso não pode acontecer, porque isso vai criando raízes, vai criando fortaleza com a família vai vendo sua fraqueza, um líder na igreja, os liderados vai vendo, e amanhã vai querer passar por cima de você. Você vai ver isso lá na frente, as consequências do lado omisso de Davi, o que aconteceu com ele. Aqui em Esther 5:3 tem tudo a ver com o que eu falei, que Deus vai dar a resposta à sua petição. E o rei perguntou o que está acontecendo, rainha Esther. O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. O rei aqui deixou claro para Esther que ia responder ela. Deus vai responder a mim e a você. Aqui também Eclesiastes 7, 5 e 17 tem tudo a ver com as atitudes de Davi como pai omisso. Veja o que diz aqui o 7, 16 e 17. Por isso não seja bom demais, nem sábio demais, porque você irá se destruir. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você irá morrer antes do tempo. Davi não tinha autoridade com os filhos. Na minha outra Bíblia diz assim, não pode ser bom demais, nem ruim demais, né? Porque vai se destruir. Então a gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que saber a hora de dizer sim e dizer não. Como líder, como pai de família, como mãe de família, tem que cobrar, tem que exigir. Com sabedoria, certo, com certeza, mas que tem autoridade.
Porque lá na frente vocês vão ver, e eu também, as consequências de Davi com seu filho por conta do seu lado omisso. Tão grande administrador, mas em compensação com a família, ele não tinha autoridade. Em Apocalipse 3, você vai ler lá no 17 e no 16, que o Senhor fala: apenas quem é morno, nem frio, nem quente, no grande dia eu vomito. Não é sério isso? Eu e você nem pode ser morno, a gente nem pode ser quente, nem frio. A palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então, tenha autoridade, saiba falar, se defina como servo de Deus e como serva. Adore Deus e tenha convicção da sua vitória, porque Ele está trabalhando. Mas não seja omisso na igreja, não seja omisso na sua casa, porque isso não dá certo. Agora lembre-se, Deus vai dar resposta à sua petição. Como o rei deu àquela mulher, deu a Joabe, e como Assuero deu a Esther. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.